A graça e a paz. Bem-vindo a mais um devocional, encontrando sua verdadeira identidade. O tema de hoje é produtividade. Isso mesmo, produtividade. Você pode estar pensando o que a palavra produtividade ou o significado da produtividade tem a ver com a Bíblia. Se pararmos para analisar, tem tudo a ver. E eu vou colocar em cima de uma passagem bíblica, vou explicar, na realidade, em cima de uma passagem bíblica, onde o próprio Jesus nos ensina isso. Existe uma passagem onde Jesus está indo de Betânia para Jerusalém, e durante o percurso, ele sente fome. E de longe ele avista uma figueira cheia de folhas, e ele vai de encontro a essa figueira procurando uma fruta. Ao chegar na figueira, ele não encontra nenhum fruto, né? Então, ele pega e amaldiçoa aquela árvore. Ele diz que daquela árvore não dará mais nenhum fruto. E continua a sua jornada, ele e os seus discípulos, até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele encontra um monte de mercadores, cambistas vendendo animais, impedindo as pessoas de chegarem ao templo. E ali ele começa a expulsar todas aquelas pessoas, e ele ainda fala que o templo foi criado por Deus para ser a casa de oração e não um lugar de covil, como estava aparecendo. Depois disso, ele volta para Jerusalém. No dia seguinte, ele volta para Jerusalém, e no retorno dele, ele e os seus discípulos, os discípulos avistam de longe aquela figueira que no dia anterior Jesus Cristo queria uma fruta e não encontrou, mas ela encontra a figueira seca. E eles falam para Jesus: nossa, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela ficou seca. Bom, daí tem mais um monte de coisa que acontece. Jesus depois explica a questão da fé, né? Explica também a questão do poder da oração com fé. Mas, assim, vamos ficar até aqui, nessa parte, né? O que eu quero explicar, o que tem a ver tudo isso com produtividade? Aonde eu quero chegar? Bom, quando Jesus vê aquela árvore cheia de folhas, naquela época a figueira, ela só tinha folhas, ficava cheia de folhas quando ela estava para oferecer frutos. Então, Jesus, quando viu aquela árvore cheia de folhas, ele foi, por ele sentir fome, ele foi procurar a fruta e não encontrou. Ou seja, aquela árvore estava ali, mas ela não tinha frutos. Então, para que ela estava ali? Tá. Daí, quando chegou lá em Jerusalém, o que aconteceu? Ele deparou com outra cena, onde eram tantos mercadores, tantos cambistas ali, onde impediam as pessoas de chegarem no templo, impediam as pessoas de irem para o templo adorar, que era o objetivo. E com tudo isso, Jesus começa a expulsar aqueles mercadores, começa a expulsar aqueles cambistas, e ele fala que aquele templo era um lugar de adoração e não um centro de covil. Ou seja, isso tudo Jesus queria ensinar, que era necessário sermos produtivos, como já vimos anteriormente nos outros devocionais. É necessário sermos produtivos. Produtivos como? Produzir frutos. Como que vamos produzir frutos? Quando nós conseguimos servir o próximo, né? Quando estamos conectados com Deus, quando estamos alinhados aos propósitos de Deus. Ali ninguém estava alinhado, nem a árvore, que não estava dando fruto, e nem aqueles mercadores e aqueles cambistas. Eles estavam vendendo os animais no lugar errado, fazendo fazendo um mercado, a igreja, o templo ali como um local de mercado, né? Que não era o objetivo, e lucrando com tudo aquilo. Porque, na realidade, aqueles animais, aqueles cambistas que estavam ali, eles estavam o quê? Eles estavam vendendo os animais para serem ofertados dentro do templo.
E os cambistas? Os cambistas, eles estavam trocando as moedas, porque na realidade ali, as pessoas que chegavam, elas chegavam com suas moedas de outros lugares. Mas ali a mercadoria tinha que ser trocada, ser vendida com a moeda local. Então, os cambistas, eles também aproveitavam para fazer essa troca de moeda, né? Lucrando em cima disso, com certeza, para eles poderem comprar os animais. Daí Jesus, ele pega e fala que não, aquilo estava errado. Ali, na realidade, o templo foi feito um lugar de adoração, foi feito um lugar para louvor, para entrega a Deus. Era necessário, naquela época era necessário também levar os animais, mas não daquela forma. Jesus estava falando que nós precisávamos ser produtivos, produzir através das nossas atitudes frutos de exemplos para o nosso próximo. Ou seja, tínhamos que ser exemplos de boas maneiras dentro do templo, exemplo de bons cristãos aos nossos irmãos, não sendo corruptível, não tentando tirar vantagem do nosso próximo, produzindo mesmo frutos como aquela árvore deveria estar produzindo, não tentando ser trapaceiro, não tentando ser corrupto num lugar onde não poderia haver a corruptibilidade. Ali tinha que ser um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar onde as pessoas iriam sem segundas intenções. E isso tudo veio só para mostrar o quanto nós precisamos ser produtivos. Essa passagem veio para nos ensinar o quanto precisamos ser produtivos, principalmente nas mãos de Deus. Ser um instrumento nas mãos de Deus para produzir frutos para o reino de Deus. Porque esse é o objetivo que Jesus nos chamou, para produzirmos frutos para o reino de Deus. Amém? Eu quero concluir lendo uma passagem que está em Colossenses 3, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, sejam em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Veja só, aqueles cambistas, aqueles mercadores, eles não estavam ali para louvar o Senhor, não estavam ali para engrandecer e nem dar graças a Deus. Eles estavam ali para lucrar em cima daquele povo que estava indo fazer uma oferta, levar uma oferta de amor a Deus. Estavam indo ali, ou melhor, estavam impedindo até a passagem. Se você ler toda a passagem, toda a escritura, você vai ver que eles estavam até impedindo as pessoas de chegarem ao templo. O que nós lemos agora, nós devemos fazer o contrário. Nós temos que promover a paz, nós temos que ser bondosos, caridosos, nós temos que ter principalmente o amor, que vai fazer toda a diferença no nosso meio. Amém? Eu agradeço a tua presença aqui mais uma noite, mais um dia, mais uma manhã. Que se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E que você possa estar amanhã aqui novamente conosco. Fique com Deus.